Dentro de você existe a vontade inflexível que clama por mais. Dentro de você existe a chama incorruptível que aguarda ansiosamente que você atenda ao seu chamado. Dentro de você existe a raiva estarrecedora por todas as vezes que você se permitiu ser fraco. Sim, você pode sentir. Você enxerga os feixes de energia transbordando pelas rachaduras dessa casca desprezível que você tem acumulado com o tempo. Dentro de você, sente quem você é, chacoalhando tudo o que um dia foi, esfarelando todos estes ossos velhos constituídos pelos medos e dúvidas. Dentro de você, você se sente emergir. O que mais espera? Você já compreendeu o quão caro é o preço da dúvida e a insegurança. Viver uma vida de lutas, suor, lágrimas, sangue e glória, ou se perder dentre as cartas de arrependimento por ter sido um covarde dentro de um jogo que nem sequer jogou. O tempo urge, já não dá mais para deixar para depois. É literalmente agora ou nunca. Dentro de você ecoa o caminho do fogo. Você carrega uma mensagem no seu coração. Uma mensagem que não será transmitida através de palavras, mas sim com as suas ações ao decorrer desta vida. Todos carregam consigo uma marca, uma história, onde cada novo dia é um novo capítulo. Então, qual história você está contando? Que mensagem está transmitindo? Qual legado você está deixando? É impossível caminhar por essa terra sem deixar pegadas. É tolice imaginar que você é alguém insignificante que não fará nenhuma diferença, pois a verdade é que todas as nossas ações ecoam pela eternidade, sejam elas boas ou ruins. Poucos querem aceitar este fato, pois isso significa responsabilidade. Você pode até tentar fechar os seus olhos para a realidade, mas nunca poderá evitá-la. A realidade de que você sempre será o vilão ou o herói da sua história e das pessoas à sua volta. Ser aquele que se deixou sucumbir, que permitiu que as circunstâncias e influências externas o moldassem, o corrompessem e assim carregar e transmitir a mensagem de rancor, ódio, mágoa e vingança. Ou então aquele que tomou a firme decisão de se tornar mais forte do que todas as suas dores e se tornar um exemplo de esperança, inspiração, força e honra. No final, o que constrói a nossa história não é o que nos acontece, mas sim o que escolhemos fazer em relação a isso. Agentes de nossos próprios destinos, heróis e protagonistas de nossas histórias, mestres de si mesmos, que caminham em passos firmes nas linhas das palmas de suas próprias mãos. Este é o legado, este é o caminho do fogo. O caminho do fogo é o caminho da sua alma. É o que faz você se sentir quente, vivo por dentro. Na vida, nós sempre temos escolhas. Você pode escolher continuar acomodado, continuar do dentro do que você já conhece, continuar seguro, né? Coloco entre aspas porque essa segurança ela é totalmente ilusória. A qualquer momento pode chegar alguma coisa e fuder com tudo. Essa que é a verdade. Ou você pode escolher o crescimento. O crescimento dá medo porque ele te leva ao desconhecido. Ele te leva a desafios que você ainda não aprendeu a lidar. Te leva a enigmas que você ainda não aprendeu a solucionar. E justamente na busca por solucionar esses enigmas, na busca por superar esses desafios, que você vai ficando mais forte, mais inteligente, vai crescendo cada vez mais. O caminho do fogo é você pegar tudo que você tem, todas as circunstâncias, todos os fatores, tanto externos quanto internos, e usar como combustível para a sua ascensão.
E eu digo que esse é o caminho da sua alma, porque se você observar tudo o que existe no universo, na existência, na natureza, tudo está buscando constante crescimento. Eu estou aqui em um parque com muita natureza e você pode ver que tem diversos tipos de... tudo quanto é tipo de árvore aqui, de planta, todas têm algo em comum. São vários tipos diferentes, mas todas têm algo em comum, que é a busca incessante pelo crescimento. A árvore está querendo crescer cada vez mais, os animais estão buscando procriar cada vez mais. E o ser humano, ele também tem essa mesma natureza dentro de si. Mas o que acontece também é que o ser humano tem uma coisa chamada ego. O ego é uma casca que se envolve em volta desse fogo e abafa esse fogo, o que impossibilita a chama de crescer. Aquela casca ela vai abafando cada vez mais e você vai entrando num certo tipo de escuridão. Muitas pessoas vivem apagadas hoje em dia, deixaram o fogo dentro delas morrerem. A minha proposta aqui nesse canal é acender a chama em você novamente. Você sente isso, você sabe que tem isso. No momento que eu disse acender a chama em você, você sentiu, você sabe do que eu estou falando. Talvez você não saiba descrever exatamente com palavras, mas você sente isso. O impulso de fazer mais, de crescer. Impulso esse que talvez estivesse adormecido por muito tempo dentro de você. Sejam muito bem-vindos ao canal O Caminho do Fogo, Mestres de Si Mesmos. Essa é a proposta aqui com esse canal. Alguns de vocês já me conhecem, eu sou Arbon, sou artista circense. Essas imagens que vocês viram no começo do vídeo, é isso que eu faço. E eu tenho um outro canal onde eu ensino a fazer tudo isso. Todo o que envolve autodomínio corporal, parada de mão, calistenia, eu ensino tudo isso naquele outro canal. Vou deixar aqui na descrição, caso você tenha interesse de aprender também. Eu não tenho pretensão de ser mestre de ninguém aqui. Muito pelo contrário, como o nome do canal diz, Mestres de Si. Mestres de Si mesmos. Então, eu estou em uma jornada, no meu caminho do fogo, de tornar um mestre de mim mesmo. E eu talvez seja um influenciador aqui para que você faça o mesmo. Eu seja o meu mestre de mim, você o seu mestre de si. Porque no fim das contas, o mestre de cada um é justamente essa chama dentro de cada um. Essa chama que te dá a intuição, que te guia, que te mostra o caminho, te dá a força de vontade. Ao decorrer do canal aqui, vamos conversando sobre diversos temas. Tudo vai ser sempre uma conversa, trocar ideia, tá? Eu espero, aguardo ansiosamente o comentário de vocês para a gente trocar essa ideia, trocar essa informação nesse movimento de ascensão. Como eu disse, eu acho que muitas pessoas estão com essa chama apagada hoje em dia. E assim como o exemplo que eu dei da natureza, que cada planta, cada animal está no seu próprio caminho de ascensão, está no seu próprio processo de progresso, mas que assim, dentro de um ecossistema, tudo está em um perfeito equilíbrio, em uma perfeita ordem. E eu vejo que se cada ser humano também seguir essa chama interior, seguir esse impulso por ser mais, por crescimento, se cada um fizer isso, cada um fizer a sua parte no que diz respeito a crescimento, tudo vai entrar em ordem, tudo vai ter uma harmonia. Porque a única coisa que não tem harmonia nessa existência é o que o homem faz, colocando o ego dele à frente dessa chama, desse caminho da própria alma. O maior inventor de todos os tempos, Nikola Tesla, uma vez disse: "Meu cérebro é apenas um receptor. No universo existe um núcleo do qual obtemos conhecimento, força e inspiração. Não penetrei nos segredos desse núcleo, mas sei que ele existe." Essa chama em nossa alma ao qual me refiro é o próprio poder de Deus que habita em nós, o onisciente, onipotente e onipresente. Deus é a chama primordial que permeia tudo o que existe, inclusive em nós. Tornar-se um mestre de si mesmo e seguir o próprio caminho do fogo é tornar-se consciente dessa chama, soltar o seu ego e entrar em fluxo com o divino.
Nikola Tesla, que eu mencionei, se você não conhece ele, recomendo fortemente que você conheça, dá uma pesquisada aí pra você ver quem foi esse cara que realmente revolucionou a sociedade, revolucionou o jeito da gente viver. Tudo quanto é coisa sem fio começou com ele. É claro, começou ali no experimento da dupla fenda de Thomas Young, em 1802, que descobriu que tudo é uma onda, tá. Mas quem começou a dar uma utilidade para esse experimento foi o Nikola Tesla. Aí ele criou controle remoto, criou o rádio. O rádio, na verdade, se você pesquisar aí quem foi o inventor do rádio, vai aparecer, não sei quem, Marconi, um italiano lá, que pegou as patentes do Nikola Tesla, porque o Nikola Tesla estava desenvolvendo um aparelho que captava ondas de outros planetas. Isso há 100 anos atrás. Você falar isso hoje em dia, para muita gente, parece absurdo, mas o cara estava fazendo isso há 100 anos atrás. Né? Aí, esse Marconi pegou esse mesmo aparelho, colocou aqui para captar onda aqui na Terra. Pronto, inventou o rádio. Né? Mas isso é para você ver o quão à frente do seu tempo esse cara estava. E se você pesquisar aí também frases do Nikola Tesla, você vai ver que existia muita sabedoria. E eu escolhi essa frase especificamente porque ela expressa exatamente que as ideias não vinham dele. Por isso que eu falo, quando eu falo de soltar o ego, o caminho do fogo é soltar o ego e deixar a chama te incendiar, deixar essa chama na sua alma se expressar. Essa é a sua essência, essa é a sua alma. Isso é Deus em você. Ouve-se muito dizer, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, onitudo. Se Ele é tudo, inclusive a gente, tá na gente. É soltar o ego. O que é o ego? Eu vou fazer um vídeo explicando detalhadamente, profundamente o que é o ego, como que ele se constrói na gente, como ele se consolida, né? Mas é basicamente, falando bem raso aqui, é o personagem que a gente constrói para funcionar aqui na sociedade, para ser aceito socialmente e interagir aqui na sociedade, tá? Esse personagem, né? E isso, você pensa que vai acontecendo em todo quanto é aspecto da vida, né? A forma de pensar, por exemplo. Quantas ideias, qual que é o senso comum? Como que todo mundo meio que vive, como que é? É assim? Tá, para ser aceito socialmente. É questão de instinto de sobrevivência também. Para ser aceito socialmente, você vai lá e reproduz aquelas ideias. Ou aqueles hábitos. Quantas pessoas não começam a fumar porque o grupinho lá, descolado, tá fumando, você vai lá e fuma também para se enquadrar, tá entendendo? Isso é o ego, esse é o personagem que você vai construindo ao decorrer da vida. As pessoas pensam que ego tá relacionado à vaidade. Tem a relação, mas não é só isso. É a vaidade porque é o que você se mostra pro mundo, certo? É o personagem, de fato. E quanto mais você se identifica com esse personagem que vai se construindo com ideias emprestadas, com coisa que não é a sua essência de fato, mais longe então você está da sua essência. Você está identificado com um personagem e não com a sua essência, com o fogo da sua alma. Então quando eu falo de soltar o ego e deixar essa chama na sua alma falar e agir por você, eu falo exatamente por soltar esse personagem que vai sendo construído ao decorrer dos anos de vida e que vai acumulando um monte de sujeira, um monte de trauma, um monte de preocupação, um monte de medo, vai acumulando, as experiências da vida vão se acumulando nessa casca e abafando cada vez mais a chama na sua alma. Então, a proposta desse canal é que de uma vez por todas você largue isso, solte isso. É claro, vai precisar de uma limpeza muito profunda, muito forte. E eu vou fazer um vídeo também sobre catarse. Mas é uma decisão. Por isso que coloquei no título do vídeo: cuidado, você nunca mais será o mesmo depois de assistir esse vídeo. É claro, é sua decisão. Mas se você escolher se inscrever nesse canal, então você está escolhendo, de uma vez por todas, deixar esse ego, deixar o personagem e permitir que a chama na sua alma se expresse, se manifeste, a sua essência mais pura, Deus em você se manifestando. Talvez você seja o tipo de pessoa que carrega a ideia de que o cotidiano do mundo o corrompeu, o impeliu e o forçou a se tornar algo que você não é, matando o sorriso, a alegria, o amor e o sonho no seu coração. Mas a verdade é que nós sempre temos a escolha.
Eu sei o que o ódio é capaz de fazer com o homem, mas também sei que, apesar de tudo, a chama da sua alma sempre esteve lá. É você que não estava mais olhando para ela. Então, tudo está na firme decisão de soltar o que te atrapalha, tornar a sua atenção para a chama da sua alma e permitir que ela te ensine a voar. Bom, a partir do momento que você aceita isso, a sua vida começa a se transformar. E é uma decisão séria. Por quê? Eu vejo muita gente, sempre vi muita gente flertando com espiritualidade. Flertando. Faz ali, mas vai na igreja no domingo, vai lá no centro espírita, de Umbanda, seja o que for, não interessa. Mas faz ali, né, um pouquinho, mas naquele momento que tá lá, nossa, tá ali, se conecta um pouco, depois volta pra vida aqui. Não é assim, cara. Não é, isso aqui não é um hobby, não é o futebol que você vai jogar com os parceiros no sábado, não é isso. É o que rege a sua vida. Quantas vezes eu perguntei para as pessoas, porque eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de ser muito profundo, filosófico nas minhas conversas, sabe? E eu já perguntei para várias pessoas assim, qual que é o sentido da vida? Se eu não perguntei, a conversa acabou chegando nesse assunto, né? E perguntava, ou até mesmo no Instagram, já cheguei a fazer caixinha de pergunta perguntando pra você qual é o sentido da vida. E 100% das respostas sempre foram coisas relacionadas à evolução espiritual. Se não for espiritual, é evolução no sentido de se ser alguém melhor, ser alguém cada vez... Evolução espiritual ou pessoal. É evolução, é crescimento. Tá, então, se esse é o sentido da vida... Caramba, esse é o sentido. Olha só a profundidade, a magnitude disso. Se esse é o sentido da vida, por que porra você vai fazer coisa que não tem nada a ver com isso? Se esse que é o sentido, você tá aqui pra isso. Então pra que você vai ficar, sei lá, maratonando Netflix a semana inteira, fumando pendrive? Não tô colocando, não é questão de moralismo. Não tô dizendo que isso é uma regra, né? Se você quiser seguir o caminho do fogo, não tem moralismo aqui, não tem dogma, não tem nada disso. É uma questão filosófica, reflexiva. Pô, se o sentido da vida é esse, por que você não vai fazer coisa que não é conivente a isso? Sabe, a vida, olha, uma coisa que a gente precisa entender. A vida não é horizontal, não é linear, ela é vertical. Ou a gente tá fazendo coisa que vai fazer a gente crescer, evoluir pra cima, caminho do fogo, calor, sempre pra cima, né? O calor não faz isso? Consome ali tudo que tem, combustível pra cima, né? Por isso que é o caminho do fogo. Se a gente não tá indo pra cima, a gente tá indo pra baixo. É assim que funciona. O ser humano, ele é vertical. Ou é pra cima ou é pra baixo, não é linear, não é, você não tá estacionário, nunca. E é o que eu digo, as pessoas flertam com isso, vai, não vai, mas por quê, porra? Por quê? Se esse é o sentido da vida, é como aquele quadro de Michelangelo, que o nome do quadro é A Criação de Adão, né? Então, Michelangelo estava fazendo lá a criação de Adão, mas quando eu vi esse quadro, eu não sabia que era esse o nome, e a minha interpretação, quando eu vi esse quadro, o que eu vi foi Deus se esticando para encostar no dedo do homem. Se esticando, a mão de Deus está esticada, e a mão do homem tá... É o cara que eu falei que vai na igreja de domingo, vai no centro de espírita na quarta-feira, vai não sei o que, mas para por aí, tá, tipo, tá com a mão ali, tá com o braço esticado, mas só falta fazer isso para encostar em Deus. Só isso, só precisa, a mão dele tá assim, ó, ele só precisa esticar. Deus tá ali esticado. É exatamente isso que acontece o tempo todo. Deus está ali permeando a tudo, colocando a sua ordem, seu conhecimento, sua sabedoria, sua força, sua inspiração em tudo, o tempo inteiro. Mas o homem tá de má vontade. Então esse canal, esse projeto que eu tô começando, você se inscrever aqui nesse canal e seguir os vídeos junto comigo, é uma escolha, é uma decisão que vai transformar a sua vida. É colocar essa energia, essa força para trabalhar, você se envolver com essa energia e deixar ela agir, deixar o fogo incendiar em você. É isso, é o crescimento, é o comprometimento com o crescimento, com o progresso constante, constantemente. É isso que dá a graça da vida.
É isso que faz a gente se sentir vivo. Claro, todo crescimento, apesar de ser em todos os aspectos, sempre vai ser muito atrelado ao crescimento, principalmente espiritual. Há 2000 anos atrás, veio um cara aí e já deu papo reto. Ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. O cara deu papo reto. Foi incrivelmente maravilhoso. Pronto, é só fazer isso. É só fazer isso. Na verdade, é simples. É simples. A questão é o quão decidido você está de fazer o simples, de seguir pela porta estreita. É para isso que a gente está aqui. Esse é o caminho do fogo, um caminho constante de ascensão, queimando tudo, deixando o fogo da sua alma agir, se manifestar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Considere se inscrever no canal e fazer parte deste propósito, se comprometendo de uma vez por todas com sua total ascensão. Em cada novo vídeo nos aprofundaremos ainda mais no assunto. Eu realmente não sei se um dia o mundo deixará de ser o mundo. Quero dizer, poderosos que só buscam interesses próprios. Mas eu sei que aqueles que estiverem dispostos, decididos e determinados a trilhar o caminho do fogo de suas almas, serão aqueles que salvarão a si mesmos, heróis e mestres de suas próprias histórias. Um trabalho de ascensão individual que inevitavelmente terá um forte impacto positivo no mundo, despertando e curando célula por célula no infinito organismo da existência. Conto com você neste propósito.